A estrada para o Egito corta a noite como uma lâmina. O céu é uma lona preta costurada com estrelas que tremem, e o vento passa pela pele trazendo cheiro de areia velha, como se o deserto respirasse memórias. Cada passo afunda um pouco no pó frio. A sandália rende. O cajado de Moisés bate no chão num ritmo seco, paciente, como um relógio marcando o destino. Você está aqui, andando com ele. Você sente o cansaço que mora nos ossos depois de dias de viagem. O ombro dói onde a bolsa puxa. O braço pesa segurando as rédeas do animal. E, por fora, Moisés parece o homem do chamado. Ele vai voltar ao Egito. Ele vai encarar Faraó. Ele vai dizer o nome que queima sem consumir. Mas por dentro existe um detalhe guardado. Um canto da casa que não está alinhado. Depois eu resolvo empurrado para longe, como poeira varrida para baixo do tapete. Zípora caminha ao lado, o pano do manto roçando nos tornozelos. Ela segura o menino junto ao corpo, sentindo o calor pequeno dele contra o peito. O bebê, ou menino pequeno, ainda dependente, ainda frágil, dorme e acorda em ciclos curtos, com respirações leves e um resmungo de fome. De vez em quando ele chora, e o som corta o silêncio da noite como uma flecha. Moisés aperta a mandíbula. Ele olha para frente, como quem tenta não olhar para dentro. E então surge uma hospedaria. Não é palácio. É um abrigo rude, paredes de barro, madeira áspera, cheiro de fumaça antiga impregnado nas fibras. Uma luz fraca tremula, alimentada por um fogo cansado. O vento bate nas frestas e faz a chama dançar. A noite lá fora é grande demais. O abrigo parece pequeno demais. Eles entram. O calor do fogo beija o rosto com uma carícia seca. O cheiro de pão velho e suor humano se mistura com o de esterco do animal amarrado do lado de fora. Moisés coloca a bolsa no chão. O som do couro batendo na terra é o som de quem chega ao limite do corpo. Zípora ajeita o menino num canto, enrola-o com cuidado. O pequeno se mexe, e os dedos dele encontram o tecido e apertam, como se o mundo inteiro coubesse naquele pano. Moisés se senta. Ele esfrega as mãos, tentando puxar calor. O fogo estala, e o estalo é como uma língua que fala sem palavras. A sombra do cajado se estica na parede. E, nesse mundo comum, poeira, cansaço, fome, um teto baixo, existe uma tensão invisível. Um fio esticado que ninguém vê, mas que tudo sente. Você percebe? Existe um silêncio grosso no ar, como se o quarto guardasse uma pergunta que não quer ser dita em voz alta. Moisés respira fundo. O peito sobe e desce. Ele fecha os olhos por um instante. E no escuro atrás das pálpebras, uma lembrança cutuca. O sinal da aliança. Não é uma ideia distante. Não é uma teoria. É carne. É marca. É uma exigência antiga que atravessa gerações. Moisés conhece isso. Ele cresceu ouvindo nomes: Abraão, Isaque, Jacó. Ele sabe que pertencimento tem sinal. Mas o menino não carrega a marca. Talvez seja por causa de Zípora. Ela vem de Midian. Ela ama Moisés, mas o costume dela não é o costume dele. Talvez tenha sido briga. Talvez tenha sido medo do choro do filho. Talvez tenha sido pressa. Talvez tenha sido cansaço de exílio. Talvez Moisés prometa: quando a vida acalmar, eu resolvo. Só que a vida nunca acalma quando Deus chama. O fogo baixa. A hospedaria silencia. Do lado de fora, um cão late distante. A noite parece escutar. Moisés deita. O tecido sob o corpo é áspero. A poeira gruda no suor seco da pele. Ele tenta dormir. E então, algo muda. Não é barulho primeiro. É peso. O ar fica denso, como se a noite derramasse pedra sobre o peito. Moisés abre os olhos no escuro. Ele tenta inspirar. E a inspiração não vem inteira. É como se uma mão invisível apertasse a garganta. Um frio atravessa a espinha, mas ao mesmo tempo a pele arrepia como se uma fornalha se abrisse ao lado. Moisés se levanta num impulso, mas o corpo falha. O joelho dobra. O cajado cai e bate no chão com um som oco. A boca dele se abre, e o som que sai não é palavra, é um esforço. Um gemido preso. Os olhos arregalam, procurando ar, procurando explicação.
Zípora desperta no mesmo segundo. Ela senta, o coração disparado. Ela sente antes de entender. O quarto não é só quarto. O fogo não é só fogo. Existe uma presença ali. Santa, terrível, pesada como montanha. O menino começa a chorar, como se o choro dele fosse sirene. Um choro fino, urgente, rasgando a noite. A madeira da hospedaria estala. A chama dança violentamente, como se o vento entrasse sem entrar. Moisés cai para frente, as mãos tentando agarrar o chão. Os dedos dele se sujam de poeira. O rosto se contorce. A garganta fecha. O suor aparece rápido, brotando na testa. E você vê o homem que enfrenta Faraó, agora lutando para puxar uma simples respiração. O que acontece aqui não parece assalto. Não parece febre. Não parece acidente. Parece julgamento. Parece acerto de contas. Zípora engole seco. Ela olha para Moisés e vê que isso vem de mais fundo do que o corpo. O medo não é só medo de morte, é medo de santidade. O tipo de medo que faz o estômago afundar, que faz o mundo ficar pequeno, que faz cada som ficar alto demais. Ela se aproxima. O chão está frio sob os pés. Ela toca o ombro de Moisés. A pele dele está quente e úmida. Ele tenta falar. Os lábios tremem. Mas o ar não obedece. Os olhos dele, os olhos que encaram sarças e desertos, agora suplicam. Não por glória, por vida. E, no meio disso, uma frase silenciosa atravessa a mente de Zípora como um raio. A casa carrega uma brecha. O homem que vai confrontar o império carrega desobediência dentro do próprio lar. O homem que vai dizer a Faraó, assim diz o Senhor, guarda depois eu resolvo dentro da tenda. Zípora não tem tempo para debates. Não há espaço para orgulho. Não existe agora quem tem razão. Existe só uma linha, vida ou morte. Ela se levanta num movimento rápido. O fogo lança sombras no rosto dela, sombras que parecem máscaras. Ela procura com as mãos, apalpando no escuro, achando uma lâmina. Não é lâmina bonita. É metal rude, com marcas de uso, cabo áspero. Quando ela ergue, a luz do fogo corre pelo fio e pisca como um olho. O menino chora mais alto. Zípora o puxa para perto. O pequeno se debate, não entende nada, sente só a tensão no ar, sente o medo no corpo da mãe, sente que a noite ficou perigosa. Moisés geme atrás, como alguém afundando em água. O som corta Zípora por dentro. Ela olha para ele e vê. A missão para. O futuro trava. A estrada para o Egito termina numa hospedaria, num quarto pequeno, porque Deus não negocia com desculpas. Zípora respira fundo. O peito dela sobe, mas o ar parece pesado. As mãos tremem, mas não param. Ela segura o menino. Ela encosta a lâmina. E então ela faz. O ato é rápido, porque precisa ser. O corte é preciso, porque é assunto de vida. O menino grita, um grito agudo que faz o coração querer sair pela boca. O som ecoa na madeira. Sangue aparece. Vermelho vivo. Quente. Real. Sem poesia. Sem metáfora. Uma marca que diz, pertencimento custa. Zípora aperta os dentes. Os olhos dela se enchem de água, mas ela não para. Ela envolve o menino, tenta acalmá-lo com um sussurro trêmulo. A pele pequena treme. O choro vira soluço. E então ela se volta para Moisés. Ele está no chão, de lado, como alguém quebrado. A respiração é curta, falha, como se cada fôlego fosse arrancado com um gancho. Os olhos dele estão semi-abertos. O rosto brilha de suor. Zípora pega o sangue e a carne do sinal, e caminha até ele. O chão suja a barra da roupa dela. O fogo lança luz no metal ainda na mão. E ela toca os pés de Moisés com aquilo. O gesto é estranho, duro, carregado de significado que não precisa de discurso. É como se ela dissesse, com a própria ação, aqui está o que você evita. Aqui está o que você adia. Aqui está o sinal que você deixa para depois. E a boca dela solta palavras que vêm misturadas com dor e indignação e alívio e medo.
Tu és para mim esposo sanguinário. O fogo estala. O ar prende por um segundo. O menino soluça. E então, a atmosfera muda. O peso recua. Não some como se nunca existisse, recua como o mar obedecendo ordem. A mão invisível solta. O aperto no peito de Moisés afrouxa. Ele puxa ar. Um primeiro fôlego cheio, barulhento, como alguém que volta à vida. O peito dele sobe com força. Ele tosse. Ele segura o próprio rosto, como se confirmasse que está inteiro. Os olhos dele se enchem de lágrimas que ele não controla. Ele respira de novo. E de novo. Você sente no próprio corpo o alívio. Como se o quarto voltasse a ter tamanho. Como se o fogo voltasse a ser fogo. Como se a madeira voltasse a ser madeira. Mas nada volta a ser comum. Porque agora existe sangue no chão. Existe choro no ar. Existe uma verdade que entra na casa como uma espada e reorganiza tudo. O Senhor o deixa. A frase é curta, mas o que ela carrega é imenso. A vida de Moisés fica por um fio, e esse fio se chama aliança. Zípora fica ali, ofegante, segurando o menino, sentindo o calor dele e a umidade do sangue. O pequeno ainda chora, agora mais baixo, como quem se cansa do próprio terror. Moisés se levanta devagar. O corpo dele treme. A mão procura o cajado. Ele se apoia. O rosto dele está pálido sob o brilho do fogo. Ele olha para Zípora. E no olhar não há espaço para orgulho. Há gratidão e choque e vergonha e reverência. Ele entende sem precisar de explicação. O Deus que o chama para falar com reis também entra na hospedaria para tratar da casa. O silêncio que vem depois é diferente. Não é mais o silêncio grosso de pergunta escondida. É um silêncio de ferida recém-fechada. Um silêncio que ainda arde. Zípora limpa as mãos. O pano fica manchado. O cheiro metálico do sangue se mistura com a fumaça do fogo. O menino se acalma no colo dela, cansado, agarrando o manto com dedos pequenos. E você fica com uma pergunta martelando, porque ela nasce do próprio chão daquela hospedaria. Como é possível Deus quase matar Moisés, logo Moisés? Moisés não está brincando de religião. Ele acabou de ver uma sarça que arde sem consumir. Ele acabou de ouvir o nome. Ele carrega um cajado que vira serpente. Ele vai ser instrumento de libertação. E ainda assim, nesta noite, a estrada para o Egito vira tribunal. A resposta não vem em aula. Ela vem em cena. Deus não permite que o mensageiro trate como pequeno aquilo que ele chama de santo. Moisés vai exigir de Faraó: deixa ir o meu povo. Ele vai confrontar a dureza de coração do Egito. Ele vai pronunciar pragas que fazem o império tremer. Mas antes disso, Deus encosta a mão na garganta dele e diz, sem palavras: você não lidera o meu povo com uma vida dividida. O cajado no chão não é só madeira. É símbolo. Liderança cai quando a aliança é adiada. E então a noite continua. Moisés se senta de novo, mas ele não é o mesmo homem que entra naquela hospedaria. Ele olha o menino. O pequeno dorme de novo, exausto, com o rosto manchado de lágrimas secas. Zípora observa Moisés com um olhar que mistura amor e severidade. Ela não fala muito. As palavras agora seriam fracas. O que aconteceu é grande demais. Moisés baixa a cabeça. A mão dele aperta o cajado como se pedisse perdão com os dedos. Ele lembra do que o Senhor diz a Abraão, não como citação fria, mas como memória viva, como voz de pai contando história ao redor do fogo. Ele sabe que a aliança é sinal no corpo. Ele sabe que não é opcional. E você sente o gosto da pergunta que Moisés engole. Como eu vou dizer ao Egito para obedecer se eu escondo desobediência em casa? Lá fora, o vento muda. A areia bate na parede. O animal puxa a corda e faz barulho. A noite segue, indiferente, mas o mundo espiritual não é indiferente. Essa é a parte que quase ninguém quer ouvir, porque ela é íntima demais. Deus trata o chamado junto com o caráter. Não existe missão grande que compense a aliança quebrada no secreto. Não existe, mas eu estou fazendo coisas para Deus que calhe o que Deus está pedindo dentro de casa.
Você vê isso em Moisés, e por isso a história pega você pelo colarinho. Porque ela não deixa você assistir de longe. Ela coloca você no quarto. Ela coloca o cheiro do sangue no seu nariz. Ela coloca o choro do menino no seu ouvido. E ela pergunta, qual é a área da sua vida que você empurra para depois? A madrugada passa lenta. O fogo vira brasas. O ar fica mais frio. Moisés deita, mas o sono é raso. Ele acorda em sobressalto, como se ainda sentisse a mão invisível. Quando o sol começa a clarear o horizonte, a luz entra pela fresta da porta e desenha uma faixa no chão. A poeira brilha no ar, dançando. O mundo parece o mesmo, mas agora Moisés sabe, a estrada não é só geografia. É altar. Ele se levanta. O corpo ainda dói. A garganta está sensível, como se lembrasse do aperto. Ele pega o cajado. Ele olha para Zípora e para o menino. E existe um custo aqui, porque essa noite deixa marca em todo mundo. Em Moisés, a marca é humildade. Em Zípora, a marca é dor e coragem. No menino, a marca é literal, sinal de pertencimento. Eles seguem viagem. O Egito está à frente, mas a primeira batalha já acontece na hospedaria. A primeira confrontação não é com Faraó, é com uma brecha dentro de casa. A areia continua. As pedras continuam. O sol sobe e esquenta a nuca. O suor aparece na testa, escorre pelo rosto e deixa trilhas salgadas nos lábios. O manto gruda nas costas. Moisés caminha agora com uma consciência que pesa e ao mesmo tempo alivia. Ele não carrega só o chamado, ele carrega alinhamento. E enquanto eles andam, outra presença se aproxima, não invisível, mas humana. Arão. O irmão vem ao encontro no deserto. A poeira sobe quando ele corre. O rosto dele está queimado de sol. Os olhos brilham com emoção. Ele abre os braços. Moisés sente o impacto do abraço. Ombro no ombro. Pele na pele. Os dois se seguram por um instante longo. É reencontro e é confirmação. E Moisés conta. Ele fala do que o Senhor diz. Ele fala dos sinais. Ele fala da missão. E talvez, só talvez, ele também carrega dentro do peito lembrança daquela noite e escolhe não transformá-la em espetáculo. Porque certas correções de Deus são tão íntimas que viram segredo entre você e ele. Mas a marca está lá. Agora, deixe eu trazer você para mais perto ainda. Porque você pode estar indo na direção certa com o corpo e ainda assim carregando uma área não rendida no coração. Você pode estar com planos santos, com metas bonitas, com vou servir, vou obedecer, vou avançar, e ao mesmo tempo existir uma pequena porta trancada dentro de você, onde mora um depois. Você chama de depois eu converso com meu pai. Você chama de depois eu peço perdão. Você chama de depois eu largo esse vício. Você chama de depois eu devolvo o que não é meu. Você chama de depois eu paro de mentir. E é assustador dizer isso, mas é libertador ouvir. O Deus que abre mares também fecha estradas. Não para te destruir. Para te alinhar. Olha a hospedaria de Moisés. Não é um templo. Não tem coral. Não tem incenso sagrado. Tem poeira e fralda e fome e fogo fraco. E é exatamente ali que Deus entra. Porque Deus não é Deus só do culto. Ele é Deus do quarto. Deus do casamento. Deus do segredo. E repara numa coisa, o texto é curto, mas a cena é profunda. Em Êxodo 4, do versículo 24 ao versículo 26, acontece algo tão intenso que a gente sente o chão tremer só de imaginar. A Bíblia diz assim, e eu falo com tremor, porque isso não é leve. Estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e o quis matar. Então Zípora tomou uma pedra afiada, circuncidou a seu filho e, com ela, tocou os pés de Moisés, e disse, certamente tu és para mim esposo sanguinário. Assim o Senhor o deixou. Ela disse, esposo sanguinário, por causa da circuncisão. O Senhor o encontra. O Senhor o quer matar. E o Senhor o deixa. Tudo gira em torno de aliança e sinal. Tudo gira em torno de obediência que sai da teoria e entra na carne.
E aqui, no nosso tempo, você não está sob a mesma sombra da antiga aliança, porque agora existe um cumprimento perfeito. Agora existe Cristo. Em Jesus, o sangue já é dado. Não é você que corta para merecer, é Ele que se entrega para te receber. A cruz não é decoração. A cruz é o lugar onde Deus resolve de uma vez por todas o que você não resolve sozinho. Mas justamente por isso, justamente porque Ele te ama de verdade, Ele não te deixa viver dividido para sempre. A graça não é licença para adiar. A graça é poder para alinhar. Você sente hoje uma estrada travando? Você sente como se algo sempre acontece quando você decide avançar? Você sente o ar pesado na alma, como se existisse uma mão segurando? Eu não estou dizendo que toda dor é disciplina. Eu não estou chamando tragédia de castigo. Mas eu estou perguntando com reverência. Existe um depois que você usa para empurrar o que Deus já te pediu? Porque o Deus que chama Moisés não negocia com brechas na aliança. Ele não faz isso por crueldade. Ele faz isso por amor. Um amor tão sério que prefere te parar agora do que te ver quebrar depois, lá na frente, com gente dependendo de você. E deixa eu falar com você como Lu Martins, aqui do Palavra Pura, olhando nos seus olhos pela tela. O chamado fica mais leve quando a casa fica inteira. Existe gente que quer vencer Faraó, mas não quer obedecer dentro da tenda. Existe gente que quer autoridade pública, mas foge da rendição secreta. E Deus, em misericórdia, visita a hospedaria. Então agora a gente faz o que essa história pede que a gente faça. A gente para e deixa Deus apontar, com doçura firme, a brecha. O veredito espiritual desta noite é simples e cortante. Deus não sustenta um grande chamado sobre uma aliança negligenciada. E o espelho é inevitável. Você pode estar com o corpo indo para o Egito da sua missão, seu trabalho, seu ministério, sua família, seu projeto, e ainda assim existir um lugar em você que está fora do lugar. Um pedido de perdão que você adia. Uma verdade que você esconde. Um hábito que você alimenta no escuro. Um passo de obediência que você empurra para depois. Mas aqui vem a parte mais linda, porque a história não termina com morte. Ela termina com livramento. Ela termina com respiração voltando. Ela termina com estrada reabrindo. E isso aponta para Jesus, que não recua de você quando você sangra. Ele se aproxima e Ele mesmo derrama o sangue por você. Então eu te convido agora, do jeito mais simples e mais verdadeiro, a responder. Não com performance. Não com frase bonita. Com honestidade. Abaixa um pouco os ombros. Solta o ar. E ora comigo. Senhor Deus, eu estou na estrada. Eu quero obedecer. Eu quero avançar. Mas eu reconheço, existe coisa em mim que eu empurro para depois. Eu não quero liderar com o coração dividido. Eu não quero carregar brecha dentro de casa. Em nome de Jesus, me mostra o que precisa ser alinhado. Me dá coragem para cortar o que precisa ser cortado. Me dá humildade para pedir perdão onde eu devo. Me dá força para confessar, para abandonar, para obedecer no secreto. Obrigado porque em Cristo o sangue já foi dado, e eu não preciso viver com medo, eu posso viver com rendição. Amém. Se essa palavra te alcança, escreve nos comentários só uma frase, minha casa inteira. E se você quer caminhar comigo por mais histórias assim, se inscreve no Palavra Pura, porque aqui a gente não foge das partes difíceis da Bíblia, a gente entra nelas e deixa Deus endireitar a estrada.